economistas, professores de economia, estudantes, bacharéis e todos os que nos assistem pela TV Economista. Finalizando esse resumo muito sintético do Congresso Paulista de Economia, que realizamos entre os dias 8 e 9 de setembro, eu queria falar do emprego, o trabalho. Mais do que o emprego, o trabalho. Qual a distinção? Trabalho é aquilo que o ser humano realiza e que é o motor da riqueza. Não existe riqueza, formação de riqueza, sem o trabalho humano. Não existe. Ainda não existe. Pode ser um trabalho mais intelectual, menos intelectual, mas o que existe é o trabalho humano, a intervenção humana em todas as ações para a formação da riqueza e da renda. O serviço é isso. O trabalho, o emprego em si pode ser entendido de uma forma um pouco incorreta, como se nós estivéssemos falando apenas daqueles que são vinculados a grandes empresas, a grandes instituições, a governos, etc., na condição de empregados. Não é isso. É o trabalho que interessa. E como é que nós vamos virar esse desenvolvimento? Como é que nós vamos conseguir desenvolver o Estado de São Paulo e o Brasil? Exatamente na geração de empregos. É bastante simples a equação. Quando a renda e a riqueza é concentrada em poucas pessoas, em poucos agentes, esses agentes tendem a tomar essa riqueza e não aplicá-la na produção, não consumir, e sim aplicá-la em mercado financeiro e em outros ativos, que não são produtivos, que não geram novos empregos, que não geram um desenvolvimento diretamente. Podem até gerar, mas vão gerar com uma velocidade muito pequena. Ao contrário, quando a renda é distribuída, e aí eu me refiro mais especificamente ao trabalho, porque o salário, a remuneração paga ao trabalhador é diluída, e é disso que ele vive, é da força do seu trabalho, essa renda vai fazer com que o trabalhador tome o recurso que tem, compre na padaria, na mercearia, no mercado, na farmácia, no jornaleiro, no restaurante, em todos os lugares onde ele vai e precisa, evidentemente, gastar para sobreviver. E esses comerciantes, por sua vez, têm que comprar dos seus fornecedores, sejam fábricas, sejam comerciantes, sejam prestadores de serviço. Isso é que gira a economia. Isso é que faz com que a economia gire. É a renda distribuída. E a renda distribuída só tem um jeito, emprego. E como é que chegamos no emprego? Bem, temos uma situação de grande dificuldade no país hoje, né? Nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, multiplicou-se muito o número de desempregados e desalentados, de pessoas desviadas de suas funções. Até mesmo o fenômeno de pessoas que tinham uma formação muito forte numa área técnica, que demoraram anos e anos para adquirir destreza em determinado trabalho e que hoje exercem outra função que nada tem a ver com a sua função. Dando aqui exemplo, os motoristas de Uber, que são pessoas dignas que trabalham para a sobrevivência, mas quantos e quantos são técnicos em outras áreas e hoje dirigem um automóvel e poderiam estar contribuindo também com o desenvolvimento do país através da sua especialização e não apenas dirigindo um automóvel, sem demérito do trabalho que eles realizam, que é muito bom hoje, né? E precisa, porque é a sobrevivência. Mas o que nós temos? O que nós temos hoje é uma indústria sucateada sem projeto industrial. E nós temos uma forma, vamos dizer assim, pouco planejada dos serviços. Esses dois setores, a indústria e os serviços, são os grandes empregadores. Com isso, eu não estou dizendo que o comércio não o seja. Só que o comércio ele é uma derivação dessas outras duas atividades, que é a indústria, também a agricultura e o comércio. Tem um outro fator muito importante, que é o emprego na agricultura. Hoje nós temos
36 milhões de pessoas trabalhando em agricultura familiar. E a agricultura familiar representa hoje 73% dos alimentos que são consumidos no Brasil. O agronegócio, que é o grande negócio na agricultura, na pecuária, ele é exportador. Então, os produtos que ele produz ou que ele desenvolve, eles são exportados, eles não ficam no Brasil. Mas a agricultura familiar, com essa quantidade muito grande de pessoas trabalhando, 36 milhões de pessoas, produz essa quantidade. Então, o que nós temos que desenvolver? Desenvolver empregos na área urbana e na área rural, se for possível, e desenvolver na área de serviços e indústria. Também no campo de serviços, nós temos que ser criativos e buscar experiências fora do Brasil. Alguns países, Estados Unidos, Europa e outros países, já têm situações em que eles desenvolveram serviços que antes não se pensava. Mesmo aqui no Brasil, muita coisa que era um complemento da indústria, hoje é um serviço autônomo e emprega pessoas. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho, o Congresso ajudou, e vocês terão a oportunidade de ver a contribuição de todos os especialistas, porque por esses dias nós já vamos liberar os vídeos que estarão disponíveis no aplicativo Economistas. Eu gostaria de convidar a todos que entrassem no Play Store, que é uma das que distribui aplicativos, e entrem e peçam Economistas, e vocês encontrarão lá um aplicativo que foi desenvolvido pelo Corecon São Paulo, e hoje o Corecon São Paulo divide esse aplicativo com o Conselho Federal de Economia e com os demais Corecons para uso da marca Economistas, que é o nome da nossa categoria. Então, nesse aplicativo, nós vamos ter, para aqueles que se inscreveram, a liberação dos vídeos. Por enquanto, para aqueles que se inscreveram. Então, por favor, acessem, revejam, anotem e pratiquem. E vão atrás das questões práticas que serão necessárias para que a gente tire o Brasil dessa situação que está hoje para uma situação bem melhor, para o nosso bem e para o bem de todas as gerações que virão no futuro. Obrigado.